Então, meu nome é Aline Ferreira, eu sou engenheira de alimentos, trabalho aí no ramo de atividade de consultoria e de gestão de processos e produção. Estou há 16 anos já de formada, 16 anos no mercado. E lá quando eu comecei, né, alguns aqui já ouviram a minha história, mas lá quando eu comecei, o grande desafio de meu início de caminhada foi de fato entender que aquilo que eu tinha visto na minha graduação era técnico, era bom, mas que no dia a dia da vida real na indústria eu tinha muito mais coisas para aprender, e que a faculdade não era o fim por si só, né? Era apenas o começo do aprendizado que era necessário para a indústria. Foi um choque, né, entender que aquele movimento ali de aprendizado teria que ser diferente daquilo que eu esperava que fosse muito parecido com o que a faculdade ensina pra gente, e o aprendizado teve que acontecer no dia a dia, né? Ou seja, fazer o resultado acontecer, atender todas as demandas dos gestores, né, que estavam ali me amparando, e trazer o resultado esperado para, inclusive, manter meu trabalho naquele momento, né? E aí, ao longo desse tempo, eu tive, graças a Deus, muitas oportunidades e fui agarrando cada uma delas para me desenvolver, e sempre muito apaixonada por consultoria. Tanto que depois de 7 anos de formada, eu já tinha ingressado aí numa equipe de consultores, e daí para cá eu já tive 9 anos como consultora também. Só que essa inquietação em relação às pessoas que chegam hoje em dia na indústria, né, em cliente, na indústria que eu trabalho como gerente de operações, eu percebo que ainda assim existe essa dificuldade de fazer um paralelo entre o que precisa na verdade, o que a indústria precisa no dia a dia, e o que de fato é ensinado na graduação, né, na grade curricular, e até como exemplos e tratativas da formação mesmo do engenheiro de produção, de alimentos, seja ela qual for a engenharia, mas que esteja preparando alguém devidamente para atender a demanda da indústria. Então, eu percebo muito, inclusive nos empresários, quando a gente busca uma mão de obra de engenharia, né, a expectativa que se tem é muito grande. Né? Assim como a gente cria uma expectativa de quando você contrata um engenheiro civil para construir a sua casa, um arquiteto quando você contrata para também fazer a decoração ou o planejamento aí da sua casa, da sua loja, enfim. A gente tem uma expectativa do profissional muito grande, e não seria diferente com a gente que trabalha na indústria. E aí a gente percebe esse gap, né? A necessidade da indústria precisando de um funcionário, de um engenheiro que consiga dar o resultado na gestão e na lida ali da rotina do dia a dia da indústria, e a deficiência que a gente chega no mercado de trabalho em relação a viver esse dia a dia. E aí, pensando nisso, né, eu já fazia alguns cursos até na consultoria, na formação mesmo dos gestores, né, ali dos meus clientes. E aí, com a pandemia, como eu não podia atender na prática ali no presencial, eu precisei desenvolver eu precisei desenvolver uma forma de continuar orientando, continuar ensinando, mesmo que online. E foi aí que eu pensei que, poxa, se eu conseguir transmitir a minha informação, o meu conhecimento, mesmo não estando presente, eu posso atender e atingir mais pessoas. Então, por isso que eu falei, não, agora eu vou criar coragem, perder a vergonha e o medo de olhar para a câmera, e tentar levar o máximo de informação, de conhecimento para as pessoas que estiverem dispostas a desenvolver esse conhecimento. Então, esse é o grande objetivo que eu tenho, estando aqui com vocês toda quarta-feira, né, para que a gente consiga ter assim uma rede de apoio. Então, o grupo é uma rede de apoio, então vocês usem à vontade o grupo para tirar dúvidas, para buscar informações, divulgar vaga, buscar vagas. Então, assim, é um grupo de relacionamento mesmo, de pessoas que queiram se comprometer aí com
uma boa vida real na indústria, que seja saudável para todos nós e que seja muito proveitosa, que a gente consiga chegar bem longe aí na nossa carreira. Certo? E estamos aí a quarta semana, né? Já fazendo uma série de vídeos, né? Uma série de mentorias falando sobre a integração na indústria. Então, uma dificuldade que a gente percebe no dia a dia, né, é a integração entre as áreas. E aí a gente já discutiu a integração com compras, já discutiu a integração produção, manutenção e qualidade, já discutiu a integração com equipe comercial, equipe de vendas. E hoje a escolhida foi a integração entre produção e logística. Tínhamos duas opções, que a próxima opção vai ser trabalhada na semana que vem, que é a gestão de produção versus RH, né? Então também temos boas histórias aí para interagir, mas hoje o nosso foco de conversa e de interação aqui no grupo vai ser produção versus logística. Então eu vou contar um pouquinho, estruturar um pouquinho da nossa discussão, e aí a gente de fato vem trazendo os exemplos que acontecem no dia a dia, algumas sugestões, né? A gente está na segunda aula já, semana atrasada e semana passada. Nós tivemos aí interações, né, de equipes de empresas que estavam em as duas áreas, a gente conseguiu discutir um pouco de cada lado e tentar chegar numa solução de algumas situações. Então, a dinâmica é bem essa, trazer a dificuldade que cada um tem para a gente tentar discutir e sair com um pouquinho mais de conhecimento daqui. Certo? Bom, então, a gente, quem já teve aí na aula passada já vai ter a cola, hein? O que são as atividades chaves para que a gente possa determinar uma indústria? Ou determinar quais são as atividades... calma, vou voltar. Quais são as atividades chaves para que a gente possa descrever uma indústria? Setor de compras, né? Compras, comprar. Vender, tá lá embaixo. Tá? Eu vou pela ordem aqui, mas tá lá embaixo. Vender. Estocar. Produzir. Transportar. Vender e entregar. Transportar, né? A gente precisa fazer o transporte para chegar até o cliente. Com estas atividades chaves, igual eu comentei nas outras aulas, não quer dizer que a atividade financeira, as atividades de apoio, né, de RH, financeiro, marketing, enfim, as outras que estão aqui no entorno dessas atividades chaves não sejam importantes. O que significa que essas atividades chaves são aquelas que definem uma indústria e que sem elas são atividades essenciais, ou seja, sem alguma delas a gente fatalmente teria um problema, inclusive de configuração da indústria, né? Bom, entendendo isso, a gente entende também que existe um ciclo, né? Eu crio uma necessidade com base no que o comercial vende, tem um suprimento, que aí a gente falou bastante sobre isso lá na integração de compras. Eu gero uma necessidade de estoque que é suprida pela indústria, então nós estamos falando especificamente de indústria, nós estamos aqui falando de comércio, e aí eu tenho uma logística que vai fazer a entrega, né, efetivamente vai fazer a chegar até o cliente esse produto. Podemos classificar, e claro que é muito correto classificar tanto a logística de suprimento de materiais, né, muitas empresas têm logística própria para isso, mas aqui nós vamos tratar especificamente a logística de expedição e transporte da indústria para o cliente, né, que é um dos grandes desafios que a gente tem em relação à integração da produção versus a logística de expedição e entrega ao cliente. Bom, e aí a gente define, né, o que é a logística. Ela é a área responsável por gerenciar o armazenamento e a distribuição dos recursos de uma determinada atividade.
Então a gente pode tanto classificar o armazenamento de matéria-prima quanto o armazenamento do produto acabado e a disposição desses recursos ou desses materiais para a área de produção ou para a entrega no cliente. Então a gente tem aí essas duas armazenagens e distribuição que, claro, configuram em grande parte a atividade logística. Dentro da atividade logística também tem a questão de roteirização, das entregas mesmo, né, de como é feito todo o mapeamento de rotas, enfim. Mas aqui, como a integração entre a indústria e a logística ela se dá muito dentro da atividade do parque fabril ali, nós vamos nos ater a esses problemas ou essas integrações aí que acabam não acontecendo muito bem. A produção, né, é responsável por transformar materiais em produtos de acordo com um modelo já pré-definido no portfólio de vendas, no portfólio da empresa. Bom, entendendo os dois lados, quais são os problemas mais comuns que a gente tem, de fato, quando a gente fala de integração entre logística e produção? Ninguém tem problema com logística? É um bocado, Não, né? Tamires? Thales? Renato? Tem vários problemas com logística. Conte-me. Produto danificado, chega Produto. no cliente. Às vezes o cliente comprou lá 10 caixas de determinado produto e veio lá 8 caixas normais, né? E as 2 caixas veio amassada, algum problema na embalagem, E é aí, horário. então nós estamos falando de a integridade do produto. Então o produto é entregue à produção. Vamos pensar no processo. O produto é entregue, a produção entrega o produto para a logística. A logística faz a armazenagem e a gente está entendendo que o produto está em boas condições. Logo na sequência eu vou fazer a separação, a expedição e o transporte até o cliente. Nesse trajeto, nesse processo, a gente tem alguma coisa aconteceu que a integridade do produto se perdeu, né? Ou de parte do produto se perdeu. O que isso afeta diretamente a produção em termos de integração? Como que eu vou... eu entendi que é um problema, mas como a produção vai ser afetada diretamente por esse problema? A produção vai ter que produzir além do esperado para atender uma demanda, assim, igual a esperada, né? Então, para suprir 10, você vai ter que produzir 12, porque 2 chegaram com defeito. Né? Eu tenho reclamação do cliente, e aí a gente tem que responder a reclamação do cliente. E aí é um trabalho que é feito pela equipe de operações, vamos colocar assim, que é produção, manutenção, qualidade. Então a qualidade e a produção vão ter que responder pelo problema. Vai precisar envolver a logística, porque o problema a gente vai rastrear e vai entender que ele aconteceu no momento do transporte, não necessariamente nas dependências da empresa. Acho que tem o microfone aberto, acho que é o Bruno. Acho que é ok, né? Então, a gente vai precisar voltar essa cadeia toda para entender e, principalmente, eu vou gastar mais recursos para atender a mesma demanda. Então, eu tenho uma interferência no PCP, eu tenho uma interferência na produção, eu tenho uma interferência em custo, né? E aí a gente tem uma situação que o quanto eu consigo minimizar esse problema trabalhando a integração da logística com a qualidade, da logística com a produção, para a gente conseguir fazer uma boa investigação, fazer uma boa solução de problemas e evitar que esse problema aconteça. Porque é um meio que apontando o dedo para o outro, vocês concordam? Sim, concordo. Sim. E aí? Como é que a gente resolve essa integração? Porque interação, eu explicava isso na outra aula, né? Interagir é uma obrigação nossa, de produção, com logística, de qualidade, com logística.
A gente é quase que obrigado pela condição da dinâmica dos processos. Mas interagir não significa que a gente está integrado. Ou seja, que a gente entende que nesse ponto o prejudicado foi o cliente e a empresa. O cliente que não recebeu o produto vai ficar insatisfeito e a empresa que tomou um baita prejuízo. E diferente disso que eu vejo no dia a dia mas é o fulano da logística. Mas é o cicrano de não sei aonde. Mas a culpa é disso. Mas a culpa é a daquilo. E aí a gente não chega numa solução. A gente chega em culpados, a gente chega em donos de problema, a gente chega em pessoas que a gente quer tirar do circuito porque não dá conta de fazer o serviço, mas a gente de fato, não integra de forma a enxergar que é um processo só. Produção, logística, enfim, todas essas áreas integradas. Tamires, quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Oi, Aline. Oi? Aline, que nesse caso que a gente está falando sobre integração, seria administração de tempo, certo? Também. Porque nós temos que pensar sempre o que afeta uma área com a outra. Quer ver uma coisa que afeta? Eu estou carregando, estou fazendo ali a separação e não tenho produto. Não tenho produto no estoque. E aí aconteceu alguma coisa lá na produção que não tem disponibilidade do produto. Se eu não tenho integração entre as áreas, no momento que eu estou formando uma carga, eu descubro isso, antes mesmo de separar, eu posso simplesmente falar assim, olha, vou checar com a produção se esse produto vai sair em tempo, se a gente vai ter disponibilidade dele até a data do carregamento, porque eu estou fazendo uma análise prévia de separação de cargas, para o cliente não ficar desabastecido. Eu tenho essa opção e tenho a opção de, não tem, corta. Não, aqui, deu negativo, não tem não? Tira. E aí, é mais fácil para quem está operando faturamento fazer isso? Muito mais. Fez uma lista ali de carregamento, deu corte em 3 produtos. É muito mais fácil eu cortar ali naquele momento e pronto, tocar a vida para frente, do que pegar o telefone e de fato conferir se aquilo não vai dar entrada imediatamente, se não tem uma previsão até o momento do carregamento que eu possa considerar. O PCP, olha, então dá um adiantamento aí do apontamento para eu poder considerar ele no estoque. O cliente vai ficar sem, porque simplesmente eu cortei. Lógico, nós não estamos falando que isso resolve o problema todo dia. Eu tenho que trabalhar a ruptura com outras ferramentas. Mas o fato de você não simplesmente deixar que o problema seja culpa do outro e tentar resolver e o cliente ficar atendido, bem atendido, sem problema de corte ou ruptura, e a empresa não perca a oportunidade da venda. Pura e simplesmente porque houve comunicação, integração, entendimento. Olha, o produto está acabando aqui, eu já vou entregar ele para armazenagem. Pode considerar que amanhã, no momento do carregamento, você vai ter esse produto disponível. Então, eu percebo que isso pode dificultar muito a gestão aí desse atendimento ao cliente, o prejuízo da empresa de fazer um corte de venda, aí vai afetar a vida do vendedor que vive de comissão, né? Então, tem casos em que a gente, com um pouquinho mais de integração, resolveria bons problemas. Eu não sei quem ia levantar a mão primeiro, se Bruno ou Tassiane. Tassiane levantou primeiro. Pode ir, Tassiane. Pode ficar à vontade. Oi, boa noite. Boa noite, Tassiane, tudo bem? Tudo. Sobre essa questão, pessoal, a gente trabalha na parte de reabastecimento do cliente, né? Quando a gente tem uma avaria, e há o risco de corte para o cliente e a questão da reposição, hoje a gente integra muito a parte logística, comercial e produção na área de PCP. Então, o que a gente faz? Eu tenho um risco de corte para um cliente, né?
A gente avalia sequenciamento de produção, se é um produto fácil e rápido e o setup vale a pena, ou coisa assim. E a gente também divide o prejuízo, que é uma coisa que demora a gente conseguir convencer as outras áreas, porque era muito do industrial, tipo, cortou o produto, o cliente ficou sem, a culpa é da produção que não atendeu. E aí a gente fazendo um trabalho de mostrar que tinha mais coisas envolvidas do que só uma previsão de demanda e que a gente tenha a possibilidade de oportunidade nos problemas de poder fazer essa integração e dividir as responsabilidades, hoje o corte é tipo em últimos casos, porque quando corta uma caixa, já vira, meu Deus, nós vamos ter que apresentar esse número negativo lá e nós não queremos, né? Ninguém quer, nem a produção, nem a logística e nem o comercial. Então ficou bem mais integrativo, mas bem mais fácil de administrar, porque ninguém quer o prejuízo. É porque então, justamente isso, quando você divide a conta, né? Então, se o problema do corte ele é entendido como um problema da empresa, e aí tem muito mais coisas envolvidas do que só o abastecimento da produção, é muito mais fácil a gente enxergar a solução, né? Se a gente tem apenas a produção respondendo por isso, é um jogo de empurra, né? Ah, mas a produção não me atende, não tem o produto aqui, como é que eu vou carregar? Né? Aí a equipe de comercial chega e fala assim, poxa vida, mas o mais difícil eu fiz é vender e vocês me deixam faltar o produto. Então, assim, quando a gente chega numa equipe que tá com esses discursos rolando, a gente já entendeu que a integração não acontece, né? Que não existe ali uma conversa antes do problema acontecer e que fica só um tentando conversar por e-mail com o outro, e é a coisa que não funciona mesmo, né? A integração ela tem que ser muito rápida, muito dinâmica, as pessoas envolvidas têm que ser muito acessíveis, né? Para a gente poder ter uma integração bem efetiva. Thales é uma outra palavra para ruptura de estoque, é isso mesmo. Quando a gente fala corte, acho que alguém perguntou aqui, né? Corte de produção ou ruptura de estoque, né? É quando eu já efetuei a venda, mas por algum motivo eu não tenho o produto disponível no momento da separação e carregamento, né? Então a gente chama de ruptura de estoque. Aqui a gente fala, né, no linguajar do dia a dia, corte de produto, é a mesma coisa. Certo? Bruno, que está com a mãozinha levantada. Assim, tem vários fatores, né? Cada empresa também tem seu método, mas eu acho que cada departamento tem que trabalhar, igual você disse aí, né? Vou usar uma palavra popular, alinhado, porque você não pode deixar, por exemplo, a parte comercial desabastecida de informação e ele vai lá fazer o atendimento para o cliente, né? A parte difícil, e quando ele vende, não tem o produto. Então, assim, às vezes o consultor, o vendedor, ele até escuta, não, mas tudo que a gente quer na empresa não tem, logo hoje que eu ia comprar não tem. Então, assim, eu vejo que, igual aqui na empresa que eu trabalho, vem assim, por demanda, né? Então, a parte de produção vem avisando lá para os departamentos, né? Em forma de uma escada, e quando chega no departamento de produtos, eles já disparam um e-mail para o meio comercial, informando, ó, o produto tal não tem estoque. Então, com isso, o consultor não coloca o produto no pedido e corre o risco de depois não vier para o cliente, né? Dar o corte de produto ou ruptura. E aí cada negócio ele tem a sua particularidade e a gente precisa sempre se atentar que as restrições em relação ao processo produtivo, elas também têm que ser consideradas, né? Vender é uma parte difícil e setup também é outra parte difícil e armazenagem é outra parte difícil. A gente tem uma série de situações que não basta estar alinhado só um com o outro e a outra parte separada, é o que a gente falava na mentoria passada.
o comercial e a produção, e aí junto, aliado ao PCP, tendo uma coesão, né, e uma integração aí do discurso, da conversa, né, o alinhamento de como as coisas acontecem, não é favorecendo A ou B, é favorecendo o resultado da empresa. Né? Se é bom para o resultado da empresa, a gente vai fazer. Agora, se não é bom para o resultado da empresa, independente de qual área precisa ceder em alguma situação, a gente precisa fazer. Então, essa integração ela é muito focada sempre com o que a empresa vai ganhar ou o que a empresa vai deixar de ganhar com aquela situação. Um dos motivos que a gente vem colocando aí nessa série ao longo do tempo, né, ao longo dessas 4 mentorias, e que eu acredito que em todas a gente vai enxergar isso, primeiro, não conhecimento das atividades um do outro. Então, se eu sou da produção e não conheço as atividades e as circunstâncias que afetam a logística, eu não vou colaborar, eu não vou conseguir colaborar. E se eu também não conheço quais são as situações, as circunstâncias que afetam a produção, eu da logística também não vou colaborar, não vou conseguir ajudar e nem conseguir integrar para a gente chegar numa situação comum, né, num denominador comum que a empresa não perca, não saia perdendo aí com perda de tempo, perda de produto, perda de ruptura de estoque, enfim, todas as perdas possíveis que podem acontecer aí por essa falta de integração. Então, não conhecer a rotina do outro pesa muito, né? E independente dos temas que nós tenhamos tratado aqui, uma premissa básica é sempre conhecer como a rotina do outro acontece. Tem regra para faturar, tem regra para entrada de pedido, tem regra para entrada de produto acabado, tem regra para apontamento, tem uma série de situações que a gente tem que entender como elas funcionam para saber como ajudar, inclusive, no momento de dificuldade. Um outro ponto, que é além do conhecimento que a gente precisa ter prévio das áreas, enxergar o que a empresa, onde a empresa pode perder menos, se é uma situação de fato crítica que ela precisa abrir mão de alguma coisa. Ela vai perder menos se ela realmente tiver uma ruptura do estoque, ou se ela renegociar o prazo com o cliente, enfim. Tudo precisa ser pensado para minimizar a perda que possa acontecer ali naquela situação que envolve, por exemplo, logística e produção. Só que para isso, a gente de fato precisa ter uma predisposição, né, para poder conhecer a área do outro, entender as dificuldades da área vizinha, para que a gente consiga enxergar qual a melhor maneira da gente fazer essa integração. E de fato, ter um bom relacionamento, né? Saber se relacionar com as áreas é importantíssimo, faz toda a diferença, porque o cabo de guerra não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Então eu percebo que assim, vocês já têm algumas situações aí que vivenciam no dia a dia com a logística e que de fato podem contar aí pra gente quão difícil é se essa integração não acontece. Oi, Damião, pode falar, você levantou a mãozinha aí? A gente aqui costuma dizer na empresa, vamos conhecer a cadeia do DNA do produto, Aline. Cadeia? Não entendi. Do DNA, a cadeia do DNA do produto. Então, assim, é a obrigação. A obrigação do produto, saber a origem do produto. Ele é pasteurizado a quantos graus? A 80 graus. Aí depois é transferido por uma bomba e é homogeneizado a uma pressão de 2.000 quilos, outro chama 2 bar, né? Para quem entende, 2 bar é equivalente a 2.000 quilos de pressão, aí vai por um trocador de calor. Eu estou falando aqui no esquema do nosso produto aqui, que é sorvete, né? Então, assim, para o pessoal, quando vai chegando novo na empresa, é obrigação da equipe de cada setor agregar o conhecimento a um novato, né? Que a gente chama aqui de novato. Às vezes o cara tem 1 ano de empresa ainda, mas para a gente aqui ainda é novato. Então, assim, esse negócio assim, é bem interessante que você falou aí.
da pessoa interagir com todas as áreas, né? Aqui a gente já faz isso logo do início. Quando a gente chega, as engenheiras de alimentos que passam na empresa aqui, todas elas, a gente tem a obrigação de treinar elas, e depois ela é nossa chefe. Uhum. É assim mesmo. É A interessante. gente, a gente conta muito com pessoas. Lembra quando eu comecei aqui, que você entrou no grupo? A minha jornada toda enquanto profissional, eu sempre contei com profissionais como você, com mais de 30 anos aí de jornada, porque é quem de fato vive os problemas do dia a dia. Então, nosso trabalho é humildemente olhar para aquilo que vocês já viveram durante 30 anos e tentar aprender alguma coisa linkada com o que a gente tem de formação. E aí que nós sempre corremos atrás para aprender. Mas isso é muito importante, porque você poderia simplesmente não passar, né? Não ter essa preocupação de passar o conhecimento. A empresa que você trabalha poderia simplesmente não ter essa preocupação de integrar desde o início, de colocar a pessoa para conhecer todas as áreas, para que a pessoa consiga entender como as coisas funcionam. Eu já conheci muitas estruturas de empresa que faziam isso, mas conheci outras tantas que nunca tinham ouvido falar nisso. Né? Então a pequena empresa tem algumas certas dificuldades nesse momento de entender como fazer isso, até porque a estrutura da pequena não, chega aqui que a gente faz de um tudo, né? Só que fazer esse de um tudo sem processo, sem preocupação de como fazer cada etapa, por mais que seja uma pessoa fazendo várias funções, é preciso ter minimamente o conhecimento ali de como fazer bem feito, uma gestão do estoque, uma gestão de expedição, uma gestão da produção, por mais que seja a mesma pessoa que vai fazer aí a rotina de todas essas áreas. Mas conhecer como funciona, ter um pouco de experiência em como fazer isso é de fato muito importante. E tem muita empresa que não faz isso, tá, Damião? Infelizmente é uma realidade que a gente encontra no mercado de empresas que não têm preocupação em como fazer essa integração acontecer, só quer saber do resultado, mas de fato não quer enxergar que precisa de um treinamento ou de uma disposição para o conhecimento aí também não. Mas é muito Oi, bom que tem aí. Antônio? oi, então, Tudo deixa eu bem? falar um pouco. Eu tô um pouco rouco, porque eu tô um pouco gripado, eu tô de cama, né? Eu demorei um pouquinho para entrar. Então, deixa eu falar nesse ponto assim que você falou da pequena empresa com essa interação. Eu vejo ao meu ponto de vista, porque eu sempre trabalhei em pequena empresa, digamos assim, que tipo familiar. É que o que acontece? Antigamente não se tinha esse tal conhecimento empresarial como se tem hoje, essas áreas divididas. Porque, digamos, não é que seja uma coisa nova, não é uma coisa nova. Porém, hoje em dia ela é mais detalhada. Hoje em dia, para quem está nesse ramo, tipo eu que entendo um pouco de cada setor, não que a pessoa que fazia a gestão antes de mim não sabia, mas é que, porém, a gente dá nome diferente, é que para eles era um todo. Hoje em dia temos tipo departamentos diferentes que para eles eram um todo. Daí como estamos tipo numa gestão nova, tipo de novos gestores, digamos assim, já é um pouco diferente de como eles faziam, que muda um pouco. E é isso, à medida que a empresa pequena, é muito interessante ver o processo de crescimento dela, porque numa empresa pequena ela começa com o dono e a família. E aí o dono por exemplo, comercial, a esposa é mais da área de financeiro, o filho é mais da área de produção e aí tá assim, cada um ali numa ponta dessas áreas que a gente chama aí de áreas chaves, cada um cuidando de uma ponta. Daí a pouco a gente começa a crescer, essa empresa começa a crescer, a família sozinha não consegue mais lidar com isso, ela tem que trazer gestores, pessoas de confiança para cuidar daquelas áreas. Então eu trago alguém da produção para cuidar exclusivamente da produção. Eu trago alguém de finanças, e aí às vezes a pessoa que faz finanças faz compras.
Aí, ou então trago uma pessoa para o RH, a pessoa faz DP e RH junto. E aí ele vai trazendo para o time pessoas para cuidar de situações que começam a fugir do controle. Né? Hoje a gente tem muitas demandas, por exemplo, na área de logística, que uma empresa pequena consegue absorver mediante a quantidade de vendas que é pequena ainda. À medida que ela começa a expandir a venda, a necessidade de rotas de entrega, de diversidade de tipos de entrega passa a ser tão grande que só uma pessoa que cuidava de produção, de estoque, fazer isso, acaba ficando inviável. Aí você tem que começar a destacar gente mesmo para cuidar de cada área. Que nem você falando assim, há 1 ano e meio atrás eu comecei o meu técnico em logística, agora eu terminei. Mas há 2 anos atrás eu não sabia o que era logística. Uhum. Porque para mim, que sou de uma cidade de 13 mil habitantes, você fala logística, a pessoa não sabe o que é, eu não sabia. Eu não sabia o que era logística. Eu sabia que existia, mas não tinha interesse em saber o que era logística. Hoje em dia eu sei, mas é uma coisa que eu não sabia. Uhum. E aí, à medida que você tem o conhecimento, você consegue trazer muito mais versatilidade para a sua padaria, por exemplo, ou para as empresas que precisam aí desse trabalho, justamente pelo fato de conhecer. Sim, porque daí é que nem esses dias eu estava conversando com o meu professor, porque daí a gente vê os modais, vê a forma de entrega, vê como rastrear o produto, vê o que é mais eficaz, vê se dá para mandar para outro estado, quanto tempo vai levar, se o alimento é perecível, que vai durar aquele tempo de viagem, se ele não vai durar. Daí a gente tem um esquema de tudo isso. O custo, vamos pensar em custo da área. Custo da área de produção, custo da área de logística, o que a gente precisa priorizar em termos de armazenagem ou de processamento produtivo. Então, assim, é um universo de coisas que realmente a gente, à medida que vai aprendendo, vai conseguindo trazer mais resultado. Um outro ponto, Antônio, já te atendo, Renato. Um outro ponto que a gente sempre vê como muito impactante, né, nessa tratativa entre logística e produção é quando a gente não tem padrão de processo. Então, se a gente não tem um padrão de entrada de mercadoria, um padrão de como vai acontecer a separação de mercadoria, um padrão de como a gente vai fazer a organização do ambiente de estocagem, um padrão de entrada de pedido. Hoje eu recebo pedido até tal hora, amanhã eu recebo até mais tarde, e aí eu fecho a carga, tem dias que no horário, tem dias que no outro, o cliente que manda, o cliente ligar aqui de última hora eu estou carregando. Então, assim, a falta de padrão também nos processos de separação, expedição, entrega do produto acabado para armazenagem, elas vão simplesmente arruinar essa integração. Porque daí a pouco eu não tenho padrão para fazer isso, tudo que eu fizer pode. O horário de entrega do produto, de entrada do produto da produção para expedição, eu não tenho 3 turnos, eu tenho pessoas dedicadas em cada área, de 8 às 18. Mas eu precisei de passar o produto até mais tarde e joguei ele lá para o estoque. Tá, mas e aí? Alguém conferiu? Né? Ficou a conferência feita corretamente? Ficou organizado? Não vai ficar. A mesma coisa, eu estou ali fazendo separação. Eu peguei um produto que é mais novo no lugar do mais velho. E isso, para nós da área da indústria de alimentos, né, pecado mortal. Tá na Bíblia quase. Pegar o primeiro que entra, o primeiro que sai. Aí a gente vai lá, sempre tem que rezar a mesma missa. Tá pegando produto mais novo. Por quê? Tá mais fácil. A pessoa que está ali para organizar o estoque não colocou ele na frente para poder fazer a separação. E aí a gente tem uma série de situações que acontecem no dia a dia dessa ordem que
não respeitando o processo, a gente tem aí um problema que vai afetar a produção, vai afetar a logística, e aí a integração, ela cai por terra, né? Renato, você ia falar? Boa noite, boa Boa noite. noite. A minha dúvida, assim, recentemente eu era da parte do administrativo, né? Até a Tamira está aí participando também, que é trabalhar na empresa, só que departamentos diferentes, vamos dizer assim. É da A Fix gente também? lá, da Fix também, Ah, ok, seja bem-vindo. obrigado. Um problema que eu identifiquei logo de começo, que a gente demandava muito tempo sobre a entrega do produto também, era na questão da manutenção da frota, tá? Isso às vezes parece um problema que possa ser resolvido, tipo, eu falo com rapidez, mas às vezes não. Por quê? Se você não tiver uma demanda, uma manutenção legal sobre a sua frota, você acaba num período final, que é a entrega do material ao cliente, você acaba deixando ele na mão por um erro seu, que você não teve uma prevenção antes dessa frota, entendeu? E O outra caminhão coisa que eu queria quebra deixar. no momento que você mais precisa dele. Exatamente. E quando eu entrei lá para Fix, lá fiz essa parte de administrativo lá junto com eles, essa era uma das razões que a gente tinha bastante problema, era nessa questão, tá? E dessa parte aí eu tomei um pouco mais de cuidado para a gente planilhar tudo, a gente tá demandando também na parte da frota, fazendo toda a prevenção. Então, nesse quesito a gente melhorou bastante, né? Eu só queria deixar claro assim desse ponto que às vezes passa despercebidos por quem não conhece, mas é uma parte muito importante, assim, que denomina muita demanda às vezes, e a gente não tem uma preventiva correta, efetiva, né, correta para aquele setor. Não, e outra, eu vou estender a sua observação para todo e qualquer equipamento. Porque se Sim, sim. acontecer isso na produção, o que vai acontecer? Ruptura, né? Você vai ter ruptura de. Você vai ter ruptura de material, de produto acabado, justamente porque simplesmente uma preventiva de um equipamento não foi realizada. E aí ela não foi realizada, no dia que você mais precisa, o que acontece? Quebra o Deixa na equipamento. mão. No dia Isso. que a gente mais precisa que ele acontece assim. Ele escolhe o dia mais necessário para quebrar. E aí a gente não vai entregar. Não, Né? e vamos supor também, assim, ainda mais nós, porque a gente sempre fala mais da área de alimentos, né? Vamos supor que é um alimento para entregar, que nem no caso o moço que trabalha com sorvete, é o Damião. Damião. Vamos supor que a empresa que ele trabalha tem uma entrega para fazer, sorvete ou açaí. Vamos supor que seja tipo um deslocamento de um estado para o outro. O caminhão dele tem que estar ótimo, tem que estar sendo guiado, porque se acontece alguma coisa, ele pode perder toda a carga dele. Pode. E isso é um prejuízo enorme para a empresa. Exatamente. Pensa você perder uma carga inteira de sorvete. Isso pode acontecer com o pessoal do frigorífico que está aqui. Sim, isso pode acontecer também. comigo, lá na fábrica de pão de queijo. Né? Então, assim, qualquer cadeia de frio, ela tem esse problema muito sério. Mas tem uma coisa, Antônio, que, por exemplo, a empresa do Renato, da Tamires, ela é uma empresa que atende montadoras, né? A gente conversou até bastante sobre isso na aula anterior, que ela atende empresas que fazem entrega de veículos. E eles são uma etapa desse processo de fabricação desse item, né? Que é a carroceria dele. Imagina se eles atrasam um pedido de um cliente grande, onde provavelmente deve existir aí uma concorrência desse mesmo item deles no mercado. Eles podem perder, né, a oportunidade de se manter no mercado com bons clientes, né, ou com clientes de referência em função do não cumprimento do prazo. Né, porque é um item exclusivo, porque é um item personalizado, enfim, quando a gente trata de um item que, se caso eu cancelar o pedido e comprar com o outro, eu vou ter uma
uma condição de perda total, porque é um item completamente exclusivo. Então a gente pode também ter esse problema fora da cadeia logística, também da cadeia de frio, né, também com muita gravidade. Sim, porque no caso deles ainda é algo, assim, digamos que mais complicado, né? Porque vamos supor, é a produção deles que vai parar. Vai parar a produção da fábrica inteira. Que nem eu tava vendo esses dias. Tava passando aqui no sul de Minas, eu não me recordo a cidade. Que é uma cidade que faz não sei que peça que precisa de um chip. Daí, por causa dessa pandemia, não estava encontrando, não sei se era matéria ou que vinha de outro país para fazer tal produto, que eu não me lembro qual era o produto. Digamos que a fábrica teve que parar tipo 70%, porque não tem matéria. Nós tivemos uma pandemia, como você deu exemplo aí, empresas que pararam porque não tinha caixa de papelão. A gente teve notícias de muita empresa que parou porque não tinha caixa de papelão. Lógico que isso envolve uma série de coisas, né? A não fidelização do fornecedor, você não ter aí uma boa conduta na praça, né? Em termos de ser um bom comprador, né? Uma empresa que paga bem, ou que, enfim, tem uma série de situações que podem vir a acontecer de quem é o fornecedor e tem situações limitadas em termos de fornecimento, pode começar a escolher cliente. Eu não vou mandar para tal cliente, não, vou mandar para outro cliente. Ou simplesmente não tem nada a ver com índole, com capacidade de comprar, acabou, faltou, não, parou no porto e ficou, um produto importado, como você mesmo disse, parou no porto, ficou e aquilo não teve um desembaraço no tempo certo e para a fábrica. A Tassiane falou aqui que já aconteceu aí, né, Tassiane? De parar a fábrica por dias porque faltou um determinado material. Se foi importado, não tem o que fazer, né? Porque o fornecedor fez o rateio do estoque entre os clientes. Foi isso mesmo que aconteceu. A escassez de material estava grande, que o fornecedor estava meio que fazendo ou unité. Teve clientes que falaram isso com a gente, que estava escolhendo, e o critério muitas vezes era volume de compra, rotina de compra. Então, se eu era um comprador assíduo, eu tinha aí pontos que me favoreciam nesse rateio aí do material com os outros concorrentes. Se não, eu estava de galho em galho, cada hora fazia com um, né? Cada hora comprava de um, não tendo uma certa fidelização, fatalmente empresas que têm esse perfil de comprar dessa forma sofreram mais em termos de fidelização de fornecedores nesse desabastecimento. Então, tudo isso interfere muito na condição mesmo de fornecimento, inclusive. Tamires, está com a mãozinha levantada? E Aline, só um esclarecimento, a Fix, ela é um grupo, né? Então, no caso, eu e o Renato, a gente trabalha em unidades diferentes. A unidade que eu trabalho faz os implementos rodoviários, né, a parte lateral e tudo. A unidade que o Renato trabalha, ela faz a parte de peças, né? Então, mexe mais com ferragem, com peças, que faz até estrutura para galpão, para evento. Trabalha mais com essa parte, entendeu? Entendi. Mas é tudo dentro do mesmo grupo, inclusive é na mesma cidade, tudo. Aqui, mas faz materiais completamente diferentes. Isso. Entendi. Esclarecido. É bom porque a gente vai conhecendo, né? A diversidade que existe aí nessas atividades. Bom, e aí a gente, compreendendo toda essa dificuldade de integração, uma das coisas que a gente pode, em qualquer dessas integrações aí, aplicar é a boa e velha conversa, chamar mesmo os gestores de cada área para conversar, para discutir as situações, para resolver os problemas e não ficar apontando os problemas. Esse é um exercício diário de todos nós, não é porque eu estou aqui comentando que isso não acontece comigo, isso é diário, né? Então a minha função enquanto gestora também é passar por desafios como esse, enfrentar desafios como esse,
é passar desafios como esse, é ajudar a solucionar situações como essa. Então, assim, é um exercício diário. Às vezes a gente esquece, tem que se recobrar de novo. Não, gente, olha, qual é o meu papel enquanto gestor? Então, sempre que a gente pensar, independente da função de cada um de nós hoje, né? Então, se você hoje é analista, se é supervisor, se enfim, qualquer que seja a sua função hoje, sempre tente pensar como o gestor dessa conta, o gestor dessa área pensaria ou deveria pensar para que o resultado da empresa fosse melhor, né? E aí, fatalmente, um dos papéis que a gente tem enquanto gestor é criar situações de integração das áreas, e aí principalmente áreas que têm uma operação crítica como a produção e logística. Então, costumo dizer que a produção e logística, se qualquer coisa que acontece, o impacto disso na cadeia como um todo é muito grande, né? Se acontece eventualidades com a equipe comercial, existe uma forma muito rápida de retomar isso e não se sentir tanto esse impacto em termos de rotina, em termos de atendimento, mas a equipe de produção e logística é muito sensível aos acontecimentos, então a gente sempre tem que ter muito cuidado para que essa integração aconteça e a gente não perca tempo, a gente não perca produto, a gente não perca equipe, né? Porque aí as pessoas acabam se desgastando muito, tendo muitos problemas e preferem não ficar ali naquele meio, naquele conflito. Então, de fato, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa integração. Alguém hoje tem dificuldade, percebe que tem dificuldade nessa integração aí na empresa que vocês trabalham, na empresa que vocês assistem, seja como quem tiver como estagiário, quem tiver como estudante ainda, enfim, qualquer que seja a sua posição aí na empresa? Quer colocar mais algum detalhe? Pode falar, Simone. Eu sinto bastante dificuldade, sim, nessa integração. Eu sou a proprietária da empresa nossa, mas eu vejo que os diferentes níveis acaba a gente mesmo, né, que fica um pouco fora da operação, acaba tendo dificuldade na hora que precisa integrar, por exemplo, um supervisor com o pessoal da operação. Eles não falam a mesma língua, não, assim, para mim é bem complicado essa tarefa. Então, sempre eu tenho que ter um preposto que faça isso para mim, porque eu realmente não consigo fazer. Eu não descobri ainda qual é a técnica de fazer de harmonizar essas pessoas, porque, nossa, hoje mesmo a gente teve um problemaço na empresa, justamente por causa disso. Assim, a informação sai de um nível, de uma forma, e a hora que ela chega no pessoal da operação, é outra informação, não tem nada a ver com o que foi passado. Só para eu entender, qual empresa, Simone? A gente tem uma indústria de alimentos. Tá. Produz alimentos para empresas, né? A gente trabalha com restaurantes corporativos. Refeições. Okay. Refeições, isso. Eu ouvia hoje a dona da empresa que eu trabalho falar uma coisa muito interessante. E eu aprendo todo santo dia com ela. É assim, quando a gente tem às vezes, quando a gente tem um problema na equipe e ele está muito evidente na operação, cuidado, o problema pode ser a gestão. Então, assim, quando a gente começa a perceber que existe um problema, que ele reflete na operação, vamos falar no chão de fábrica mesmo, nas pessoas que estão ali executando o dia a dia, a gente precisa cuidar para tentar fazer uma leitura de que se não é um problema de que é o gestor, e que afeta todo mundo ao mesmo tempo. A gente teve um caso a ser tratado que foi isso. A equipe era uma equipe pequena, de 4 pessoas, mas a empresa simplesmente trocou a equipe inteira. Trocou um, depois trocou outro, depois trocou outro. Depois que já tinha trocado todo mundo,
Não, peraí, nós erramos. A gente trocou as pessoas erradas. Quem de fato era o pivô da situação não eram as pessoas da execução, era o gestor. Então, às vezes... confusão mesmo. Hoje eu tive uma reunião com o administrativo e aí ele falou, não, a gente precisa trocar a supervisora, a gente precisa trocar ela que está levando a informação errada, como que não vê isso? Eu falo, meu Deus do céu, mas como pode, né? E assim, a gente delega, confia, e quando você vê, não aconteceu, né, aquilo que era previsto e esperado. Então, a gente acaba tendo um desgaste muito grande. Para sair correndo apagar uma fogueira desnecessária, porque assim, nossa empresa não falta insumo, não tem problema de transporte, a logística funciona, a equipe é muito boa, o pessoal que realiza a operação, né, que executa a operação, é um pessoal qualificado, bem treinado e tudo, e aí quando você vai ver o problema real, chama-se picuinha, né? É uma coisa tão... Simone, eu gosto muito dessa sua colocação e ela já é a nossa deixa para mentoria de semana que vem. Porque uma das grandes dificuldades hoje, e principalmente nesse objetivo que eu contei aqui no início, né, de preparar pessoas para lidar com o dia a dia da indústria, chama-se gestão de pessoas. Então, assim, é um universo de aprendizados, de situações que a gente precisa realmente desenvolver a cada dia, que a gente vai tratar essa integração de pessoas com produção, e que é para mim, a grande deficiência que nós, que temos formação na área de exatas, a gente carrega, né, e precisa buscar, assim, com muita insistência, é a formação, ou o desenvolvimento da gestão de pessoas, gestão de equipes, né? Gestão voltada para a utilização das pessoas como uma ferramenta mesmo de atingimento dos resultados. Então, eu acho que assim, o nosso próximo tema vai vir muito a calhar com relação a esse exemplo que você deu aí, e que muitas vezes essa integração depende do gestor e ele que não está conseguindo fazer. Mas muito legal, muito bom essa colocação, que já abre aí a nossa mente para essa próxima mentoria. Acho que é Flávia que estava com a mão levantada, Thales, né? Eu. Uma coisa lá, quando o Antônio tinha falado ainda que eu ia colocar. Antônio, a notícia que você viu era uma falta de lítio para a produção de chip? Porque eu não lembro, porque eu só lembro que eu vi a reportagem por alto, que eu tava no quarto e meu pai e minha mãe tava na sala assistindo o jornal. Eu só sei que era uma empresa de Minas que, por causa de algum produto que faltou, que ela comprava de outra empresa, deu esse acontecimento da não produção. Entendi. A gente tem, por exemplo, Thales, situações aí no mercado nacional com farinha de trigo, com gordura de palma, que vez ou outra amiga minha que trabalha na Coca-Cola, que ela falou que alguns produtos menores, eles estavam ficando de lado, estava tendo ruptura porque estava tendo uma baixa demanda de latinha de alumínio. Não tinha alumínio para fazer latinha. Aí ia deixar produzindo só os que vendiam em maior quantidade. Tanto ia que, dar falta pro o quanto a gente teve de reajuste aí de tudo que era base metal, né? Então, equipamentos, estrutura de armazenagem, tudo que tem base no aço, alumínio, etc., metais de modo geral, a gente teve assim um reajuste, né, fora do normal, e aí escassez mesmo. Eu cheguei no ano passado, a gente estava fazendo orçamentos para expansão de galpão. O pessoal que nos atende falou assim: olha, o orçamento hoje é esse.
se vocês quiserem fechar daqui um mês, eu não sei se tem nem material para atender a necessidade, a demanda de vocês. Eu falei, gente, é muito louco, né? A gente pensar que faltou material, né? Era para nós, né, que estamos agora com a carreira aí vamos pensar, de 25 anos para cá, não participou dessa época de inflação, dessa época de reajustes atrás de reajustes, né, de escassez de produto. Semana que vem nós vamos tratar de escassez de mão de obra, enfim. A gente realmente vive dias de bastante desafios em relação a isso também, né, mas muito bem colocado. Em relação a controle de logística, que foi um pouquinho mais para frente, eu trabalho na Hypera Pharma. Talvez ninguém conheça muito por esse nome, mas é quem faz os genéricos da Neoquímica. E tem algumas marcas que são mais famosinhas, tipo Apracu, Engov, Benegripe, né, é Hypera Pharma. E aí, uma coisa que tem que ser controlada é a temperatura. Né? Era um exemplo um caminhão de sorvete quebrar, né? Você com certeza perde a carga. E quando a gente está falando de transporte de medicamento, tem o que a gente chama de data logger, que ele vai medindo a temperatura ao longo, né, do percurso. E se tem algum ponto ali que sai da faixa permitida, que é até uma faixa bem estrita, assim, Estreita, né? que é medicamento. Não pode variar muito a temperatura para cima. Você já começa a ter problema com aquela carga. Você pode ter que fazer testes adicionais de qualidade quando aquela carga é recebida, porque você teve um ou mais pontos, né, naquele trajeto que saíram daquela faixa permitida de temperatura. E dependendo do quanto foi, você nem pode trabalhar aquela carga. Tem que descartar. E a mesma coisa, por exemplo, a Simone, né? Ela tem uma temperatura ótima de transporte de refeição. Ela tem um prazo, muito provavelmente, ela tem um prazo de entrega para essas refeições, né? Para esse alimento. Então, que é muito curto, e ela tem que tratar muito rápido, muito bem isso, porque se acontecer algum desvio ali, ela realmente tem problemas muito sérios. Tamires, Tassiana, antes de você, acho que a Flávia tinha pedido a palavra, eu não me lembro se ela estava com a mão levantada. Flávia, boa noite. Oi, não estava não. Tava não? Tá bom. Tassiane, pode falar. Eu gostaria de retroceder ali com a Simone. A Simone estava falando em relação à comunicação, né, de gestão com operacional. Essa questão é muito desafiadora, mesmo depois de um certo tempo implantado, né? Hoje eu digo que a gente está um pouco mais maduro na integração. Às vezes, quando eu me coloco aqui, parece que é um mar de rosas, mas não é, né? É um desafio diário de você manter isso. E a gente sofreu essa troca tanto de operacional, né? Eu e mais uma pessoa num nível de gestão médio, somos os únicos sobreviventes, a gente fala assim, né? A parte operacional teve uma troca grande e aí a parte de gestão também. Então, todo mundo que estava à nossa volta praticamente se renovou. Porém, os problemas permaneceram por um tempo. E essa busca dessa energia nova, de uma integração, foi muito puxada pela necessidade que a gente teve da própria pandemia, mais velocidade, mais organização e tudo mais. E a parte de gestão, muitas vezes, eu digo isso porque na empresa que eu trabalho, a gente iniciou com 6 gestores de área, hoje a gente está com 4, responsável daí por cada desencadeamento, nem eles conseguiam se integrar. Então, integrar a equipe abaixo fica muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Porque a forma do gestor trabalhar com a equipe dele cria barreiras. Eu tive muita dificuldade em entrar em algumas áreas, em trabalhar com algumas áreas, porque o gestor cria barreiras. E a partir do momento que a gente foi entendendo, né,
eu fui entendendo isso, que a gente estava com barreiras ali pelo formato de trabalho, não por ser menos ou mais profissional ou qualquer coisa nesse sentido. Uhum. E aí eu comecei a fazer um trabalho junto com o meu gestor, que estava mais aberto, que eu tinha um acesso muito mais fácil. E a gente começou a desenhar essa integração juntos. E aí levou um tempo para ser construída. A gente levou aí praticamente 1 ano e meio para uma construção entre áreas de gestão. Uhum. E agora a gente está trabalhando muito melhor as equipes. Claro, é um desafio diário, mas hoje a gente já consegue. E uma das coisas que nos ajudou muito no início foi colocar todo mundo na mesma sala e colocar todas as rupturas. Então, fazer um SIPOC. Então, a gente mapeou através do SIPOC qual que são as minhas atividades que influenciam na atividade do meu colega, né? Quais são as minhas entregas. E isso, num primeiro momento, foi conturbador, teve discussões, mas a partir ali do segundo encontro, porque a gente teve que graduar isso, porque senão dava morte, como eu disse pro meu gestor. Você tem que ir devagar, porque senão você assusta a equipe e aí eles vão começar a falar, ixi, nós vamos para aquela reunião lá, nós temos que ir armada. Já chega lá com muitas pedras na mão, não são nem 4, não, são todas as pedras na mão. Então, é um desafio realmente diário, a gente leva tempo para construir. Tem áreas que talvez vão ter que ter mais tratativas à parte, né? Não somente essa reunião, a gente vai ter que ter algumas reuniões de subdivisões para entender ali pontos que estão críticos, mas que não dizem respeito ao todo, dizem respeito só a uma parte. Então, de fato, é desafiador, é contínuo, a gente precisa ir devagar, como diz, devagar e sempre não, a gente tem que ir sempre. A velocidade devagar ou rápido vai muito de cada empresa, mas o manter-se sempre nesse movimento é o que é o mais importante, sem dúvida. Sem dúvida. E foi muito interessante porque hoje que a gente depende muito dos gestores para tomadas de decisões, ficou muito mais rápido, os ruídos diminuíram, então só para colocar a experiência aí que não é uma situação única, acredito que todo mundo já passou, né, e passa diariamente, e dá para minimizar, assim, trabalhando aos poucos e com consistência, igual você falou. E com metodologia, né? Eu defendo muito, sou uma grande defensora de manter metodologia, porque ela salva muitas vezes a gente dos apuros que são aí as não integrações, né? Ou as dificuldades de integração entre as áreas. Então, o processo é sempre uma boa âncora para a gente resgatar e voltar para o eixo que a gente precisa trabalhar, isso aí, sem dúvida nenhuma. Thales está com a mãozinha levantada. Acho que a Simone e o Thales são na mesma cidade, é isso? Ou tão próximos? Não estava levantado desde aquela hora, desculpe. Mas eu estudei em Viçosa, sou de Ipatinga, Minas Gerais, e agora eu estou trabalhando aqui em São Paulo, desde 2020 na Ipera. Eu acho que a Simone falou que é próxima, a Ipera está montando uma unidade próxima Não é isso, Simone? Pelo que eu li aqui? Isso mesmo, Aline, é isso mesmo. A gente atende a Inducern, que é uma empresa em frente à Ipera Pharma. É essa planta que eles estão construindo. Entendi. Só que nela, nossa refeição não é transportada, a gente administra a cozinha. Então, tá. Eu entendi. Dentro de outra empresa. Eu fiz correlação com outras empresas que eu conheci que fazia inclusive transporte. Eu trabalhei... A gente faz transportada também. Mas nesse caso, em frente à Ipera Pharma, a nossa cozinha é administrada. Entendi. Eu trabalhei numa indústria de usina siderúrgica, né, chamada Valorec. E lá na Valorec a cidade era muito bem distante mesmo, a unidade era distante da cidade. E eles transportavam a comida, se não me engano, de Ouro Branco para Jeceaba, dá uma distânciazinha importante. E todo santo dia ir para refeitório para 10 mil pessoas, era um negócio assim bem gigante mesmo.
Por isso que eu fiz essa relação, achei que pudesse ser, mas também várias cozinhas administradas, né? Tem várias empresas que trabalham com essa administração de cozinha, que é, assim, super desafio, que é entregar a tempo e a hora, o timing da... A gente conversava um dia aqui com uma participante, se não me engano, ela chama Kátia, e ela de um restaurante. Então, uma vez eu atendi um restaurante em consultoria, né? Comecei um processo de diagnóstico no restaurante, assim, a loucura que é colocar tudo pronto até as 11 da manhã. É assim, um negócio... acho que a gente contando, né, Simone? Não é possível das pessoas dimensionarem o tanto que é dinâmico, desafiador, rápido, tudo é muito... se atrasar um pouquinho, a coisa já... lá na frente já não acontece mais. Então é bem desafiador. Pessoal, papo ótimo esse de hoje, né? Gostei. O que vocês acharam? Gostei também, bastante. Bacana. Eu quero finalizar hoje, né? Pra gente já ir pra nossa foto do dia. Convidando vocês pra semana que vem estar aqui, porque aí a gente vai destrinchar um pouco mais, ou detalhar um pouco mais essa integração aí entre produção e gestão de pessoas, mas que muito provavelmente tudo que a gente for falar aqui, ela se aplica à integração em outras áreas, porque a gente vai estar falando de gente, né? Particularmente eu tenho mais exemplos com relação à equipe de produção, então a gente vai trazer bastante dessa vivência de produção com o departamento pessoal, RH, gestão de pessoas, né? E aí os desafios que a gente tem para a gente já trazer como um outro elemento muito importante que afeta todas as outras que a gente comentou aqui, que são as pessoas, né? Então a série continua e aí o tema da semana que vem já é essa gestão, essa integração entre produção e RH. Gente, então muito obrigada, né, por todos vocês que participaram, foi muito rico, né, a discussão com todos. Simone, deixa eu te atender aqui agora. Isso mesmo, Thales, vai lá prestigiar a Simone, depois conta pra gente se é gostoso, tá? Lógico que eu vou querer saber, ué. Você tá convidada também, Aline. Vou sim, claro. Gente, ó, eu adoro, né? Porque eu já tenho convite lá pro Damião, né, Damião? Tomar um sorvete gostoso, né? Já tem outros convites aí também para estar aí no Nordeste. Agora eu tenho um convite gostoso, já tenho um convite para comer uma farofa deliciosa na Bahia. Agora eu tenho um convite para ir comer um almoço gostoso também da Simone. Isso mesmo. Daqui um dia você vai ter que contratar a CVC para viajar um ano. Adoro! Meu sonho! Antônio, essa é minha meta de vida. Então, a minha também, né? Mas falta o tempo e o dinheiro. Vamos chegar lá. Vamos fazer igual o Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno que fica andando nas andanças aí, né, Bruno? Eu quero uma pizza de sorvete, hein? O Bruno tá aí? Cadê o Bruno, gente? Tava aqui mais cedo. Eu tô aqui. Bruno, me conta lá, deixa eu contar pra vocês pro Bruno. O Bruno me mandou uma mensagem me falando assim que achou uma pessoa que estava precisando do grupo. Cadê nossa colega? Vou colocar ela no grupo. Coloca. O Bruno mandou mensagem pra mim assim: Aline, eu cheguei no cliente, mas tem uma menina lá, tadinha, ela tá perdida. Bruno, resgata ela pra nós. Gente, né, Alexandra? A gente tem tanta boa vontade de estar aqui discutindo, de estar aqui falando sobre essas dificuldades da indústria, né? Traz ela. Lembrei de você, falei pra ele, coitada, deve estar sofrendo como a Aline sofreu. E assim, e marcou tanto a minha vida, porque vocês veem que sempre eu retomo esse assunto aqui, né? Isso marcou muito mesmo.
E assim, eu só consegui sair dessa dificuldade porque eu tive muita gente para me ajudar. Né? Eu tive Damião na minha vida, né? Então eu tive 3 Damiãos, né? Damiãos na minha vida. Tive os. Ele tinha. Um era o Ceará, um era o Aeliton e o outro era o. Eu vi duas. A imagem seria essa, tá falando, nunca Valtuir. Então, assim, os 3 que me acolheram e eram assim como o Damião, com mais de 25 anos de casa, com mais de 25 anos de trabalho mesmo, focados lá em biscoitos, e assim, eu tenho uma gratidão tão grande por essas pessoas que me acolheram, que me ensinaram, que não tiveram preguiça de me ensinar, não tiveram dificuldade de me acolher. Então, assim, faço com gosto, porque eu sei que isso vai marcar lá na frente a vida de alguém e falar assim, não, poxa, ela me ajudou, vou rezar uma oração, fazer uma prece por ela, porque isso foi bom. Então, isso pra mim já valeu a pena. Mandar um pix, a gente vai juntar para mandar um pix bem gordo para você, porque o que você faz por nós... Não vou achar ruim não, hein? O que você faz por nós é gratificante. Eu não tenho nem palavras, mas eu sei que eu estou aprendendo muito e quero tomar, porque assim, aquela mentoria que você está fazendo com aquele grupo anterior, ano que vem com certeza eu vou entrar. E assim, eu queria também até que você sempre falasse, entendeu, Aline? Eu sei que você não fala no grupo sobre isso, mas assim, você tem que também falar para as pessoas que estão entrando, que quer ter mentoria exclusiva. Eu vou fazer a propaganda, porque eu sei que eu ainda não tomei, mas eu vou tomar, como eu falei para ela, que eu ainda estou iniciando. Eu tava falando com a Tamires mais cedo, acabou que ela saiu aqui, eu vou até retomar com ela. A gente vai abrir uma segunda turma. Eu já tô definindo a data, quase certo que vai ser dia 1º de junho. Então a próxima turma já tem uma data prévia, que é 1º de junho. Então a gente já vai fazer uma segunda turma aí para dar oportunidade para o pessoal estar aqui conosco. Porque na nossa turma mesmo, daqui no ano que vem, eu quero colocar Bruno, o Antônio, entendeu? A Simone, porque assim, seria muito bom ter só com o pessoal da nossa turma, sabe, da faculdade. Então eu vou querer organizar direitinho, ver como é que vai ser, mas vai chegar o momento. Eu te falei aquele dia, vai chegar o momento que vai dar certo. Pode ficar tranquila que vai dar certo. Beijo e até quarta. Beijo, até quarta, gente. Tchau, tchau. Até quarta. Galera, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Nada. Fica aqui com a gente, aí semana que vem tem mais. Beijo.